senador La Roque região, está começando mais um episódio top do podcast mais estourado da região, La Roquete, o Moranguinho Nordeste. E aí, meu brother? Tudo bom, Pé Quente? Vamos pra cima. Tamo junto. Olá, senador La Roque, região. Estamos no nosso terceiro episódio do La Roquete. Se você ainda não segue as nossas páginas no Instagram, @LaRoqueteX, lá no bio está o nosso link para o nosso canal no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Estamos com uma meta até o final do ano, Gésiele, bater os 1.000 seguidores. Vamos para cima. Vamos agora fazer as apresentações dos nossos parceiros. NB Advocacia, com a doutora Nelcilene, Life Boutique e Supermercado Kelly, Fone Shop, Barbearia Stifle, que é a barbearia das estrelas de Senador La Roque, Mini Box Pé Quente, que é do nosso parceiro Gésiele Pé Quente, Espaço Fitness Academia e Panificador e Confeitaria Fino Sabor. O que nós temos mais, Pé Quente? Tem mais. Açaí WL do nosso brother Lucas, né? Delivery top. Telefone 88584825. Tem um açougue do Júlio Gomes. Top. Carne de qualidade e preço é no açougue do Júlio. Também temos o Renan Gás, o gás mais rápido da cidade. Você liga no homem, quando você piscou, ele já tá lá, olha, no botijão. Temos também o Dr. Juliano Correia, cirurgião dentista, que atende ali no escritório da doutora Gisele Cristine, né? O cara é show, o cara faz clareamento, coloca faceta, o homem é matriculado. Também temos como patrocinador o nosso amigo Vitor Reno, da Conceito Moderno, o cara que veste João Lisboa e toda a região. E não para por aí, também temos o Cantinho do Bebê, a loja mais completa para você estar comprando o enxoval do seu bebê, moda infanto-juvenil, né? Proprietário é o nosso amigo Beval, esposo da Andréia. Muito bem. Vamos para cima, vamos. Muito bem. Agora vamos fazer a apresentação do nosso convidado. Ele é advogado familiarista, trabalha em processo de divórcio, pensão alimentícia, guarda e convivência. Além de advogado, é criador de conteúdo digital com 62,7 mil seguidores no Instagram. Seus vídeos das caixinhas de perguntas já possuem milhões de visualizações. O homem é bom mesmo, Pé Quente? O homem é matriculado. O homem, além de todos esses adjetivos da palestra, né? O cara é referência, é influência. O homem é o terror dos cabas que não quer pagar pensão, né? Doutor Caio. Doutor Caio Bastos, seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado pela acolhida. A gente faz o nosso melhor para fazer com que a justiça seja feita, a injustiça fique para lá e que as mães, as mulheres, sobretudo, tenham ali, através do meu trabalho, através do nosso esforço em conjunto, meio que um conforto, né? Porque nunca vai ficar igual. Muito bem, doutor. E Caio, a gente tem uma curiosidade nisso, né? Porque a maioria dos advogados que se formam na nossa região, eles procuram mais o nicho da previdência, o direito previdenciário, o direito penal, e você escolheu um nicho diferenciado, né? O que te motivou a escolher essa parte do direito? Cara, hoje na internet não tem como você abraçar o mundo. Não só na internet, mas também nas profissões. Aquele cara que diz ter multiprofissões, eu consigo abraçar o mundo, já ficou para trás. Hoje a advocacia, ela é como na medicina. Se tu tiver com uma dor de coluna, tu vai aonde? Tu vai buscar um médico ortopedista, né? Isso. Então, na advocacia também é assim. Se você tem um problema específico, tem que procurar um profissional que é especialista naquilo. Sim. E eu sempre convivi durante toda a minha vida com o que eu faço hoje. Eu sou filho de mãe solo, tenho uma irmã que é mãe solo, avó, tias. Então, eu estive no meu convívio sabendo, vendo minha mãe passar por aquelas dificuldades. Então, dentro de casa, eu convivi também como filho que não conhece o pai, que não tem o convívio com o pai. Então, juntou ali o útil ao agradável, digamos assim, entre aspas. E eu consigo, através desse trabalho, ser um advogado mais humano, que entrega não só o papel dentro do judiciário, mas a gente consegue fazer um trabalho bem específico e muito bom. Top. Você formou onde, doutor? Na Unisuma, aqui em Imperatriz. Isso. Muito bem. Doutor, a gente observou o seu Instagram, você é bastante atuante nas redes sociais. Como eu falei, a sua conta tem um engajamento bem alto. Quero perguntar qual o tamanho da relevância das redes sociais para o seu trabalho. A partir de que momento você teve essa ideia de utilizar as redes sociais ao seu favor? Isso impactou de forma positiva no seu trabalho, na aquisição de novos clientes? Cara, eu hoje sou
eu consigo dividir a minha advocacia no antes e o depois. Quando eu fui para as redes sociais, eu mudei completamente o que eu fazia para o que eu faço agora. A grande chave lá atrás foi que eu tinha 2 empresas, advogava, veio a pandemia, abri 2 empresas e eu percebi que não era aquilo que eu gostava, que eu queria fazer. Eu estudei para ser advogado e vou decidir voltar para a advocacia. E a forma que eu encontrei foi de me inserir na internet, de captar novos clientes, porque eu fiquei um período de 2 anos, mais ou menos, no ramo empresarial, e aquilo me afastou dos meus clientes. E eu vou ter que voltar, mas eu tenho que voltar com tudo. E esse tudo tem que ser imediato. E a única ferramenta que dá essa possibilidade são as redes sociais. Hoje tu posta um vídeo e esse vídeo tu não sabe onde vai parar. Eu tenho um cliente em mais de 13 estados do Brasil, cidade que eu nunca nem imaginei que existia. Então, a internet, ela é... Certo. absurda, Justamente sabe? por esse lado, a gente sabe que a rede social ela tem 2 lados, né? Tem o lado onde você tem ali, tem o sucesso, tem as críticas, tem as pessoas que vão estar elogiando. Sim. A gente quer saber também uma curiosidade em relação aos haters, as críticas. Nunca pegou a carreira de um caba zangado aí, não. Assim, com relação à minha atuação, por eu ser um advogado bem combativo, às vezes a outra parte não entende legal, até mesmo o outro advogado não entende. Leva para o pessoal, principalmente a parte. E eu já notei, não, claro, em questões de agressão, não, mas eu já notei que algumas pessoas não estava agradável eu chegando naquele ambiente, tá? A gente percebe os olhares, percebe assim... O outro também tem muita gente que se defende. A gente vê Isso. lá uma pessoa que critica, mas as pessoas que estão defendendo são bem maiores. Até porque direito, você está simplesmente defendendo o direito das mulheres, né? Isso na atuação regional, mas na atuação internacional já teve gente que falou que ia me matar, já teve gente que ameaçou, isso acontece. Um vídeo, o cara quer menosprezar a minha profissão, quer dizer que eu não sei, o cara, sabe mais, não sei o quê, sei mais do que tu é advogado, enfim. Eu gosto de pegar um corte desse, de um hater desse, e fazer um vídeo em cima do dele, ou pegar a partezinha lá que ele comentou e postar no meu story e falar, olha, a pessoa assim, sabe, já falou isso, mas, enfim. Esse hater eu transformo ele em engajamento também. Certo. Muito bem. Doutor, em relação aos jovens que estão nos assistindo nesse momento, qual é a sua recomendação para os jovens e os noivos em relação ao regime de casamento, não é? Porque durante o namoro e o noivado, ninguém pensa nisso. As emoções, o amor está ali à flor da pele, não é, Gesley? E muitas pessoas nem sabem o que é uma comunhão parcial de bem, separação total, né? Comunhão universal. E as pessoas, e boa parte dos jovens, não se atentam muito a isso. Qual é a sua orientação em relação a esses planejamentos prévios antes do casamento? E de que forma que os jovens podem se preocupar? E isso, de fato, é importante, doutor? Cara, hoje, com o trabalho da advocacia chegando na internet, porque por muito tempo foi assim, meio que fechado. Os advogados não podiam fazer esse trabalho nas redes sociais, porque era condenado ali pelo Código de Ética da OAB, e a gente consegue mostrar que o nosso trabalho também é informativo, e essa pergunta que tu me fez cabe muito bem, tá? A gente, no início de um relacionamento, já tem que deixar muito bem claro. É claro que vai ali existir um amor, mas o casamento ele é um contrato. Então, se você não colocar no papel a sua intenção e a intenção da pessoa na qual você vai casar, lá na frente vai dar problema. Então, se você tem um relacionamento saudável e quer que aquilo se perdure por mais tempo, você vai conversar com ela ou ela vai conversar com ele e vai falar, olha, você tem isso de bens, eu tenho aquilo, então nós não temos nada, vamos escolher isso, escolher aquilo. E sempre volta para a questão de uma assessoria jurídica, que é muito importante. No regime de comunhão parcial de bens, por exemplo, o casal se junta para construir um patrimônio no decorrer do tempo. Aí lá na frente o problema que vem no início do relacionamento, o que acontece, entre aspas, o que normalmente acontece, é de que o homem vai buscar na rua, na atividade empresarial, talvez, trazer para casa o dinheiro, né? O conforto para a família. E, por outro lado, a mulher também, em casa, vai gerir a casa e os filhos. Isso é um contrato. Mas lá na frente ele é quebrado quando o homem diz assim, não, eu trabalhei e eu comprei tudo. Peraí,
O trabalho da mulher em casa e com os filhos também não é remunerado. Por quê? Né? Então, lá na frente, ele não vê que foi o casal que construiu. E isso vai dar uma briga. Então, se vocês querem entrar num relacionamento, é importante, primeiro, conversar muito, deixar muito bem claro isso. E no regime de separação total de bens é quando o que é seu e o que é meu. Tá? E hoje já tem sido a adesão de muita gente. Só estão abrindo mais a mente, né, em relação a isso. E, Caio, uma pergunta aqui da caixinha de pergunta, né? A gente queria saber a diferença. Hoje são vários tipos de relacionamento. Muitas vezes a pessoa só se junta, como diz no interior, e aí passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Qual que é a diferença de quem só se juntou, né? Tem 10 anos junto, pessoa que tem 10 anos de casamento ali no padre, no civil. Existe diferença legal na hora da partilha dos bens? Vamos lá. Caso ocorra uma separação? O que você falou aí, ela pode caracterizar uma união estável. E para esqueci, a união estável também. Para a união estável é necessário preencher 3 requisitos. Que ele seja público, que o casal se apresente para a sociedade como uma família. Contínuo é que vocês tenham um período certo, esses 10 anos, por exemplo, convivendo juntos, e que ele tenha a intenção de constituir uma família. Ou seja, nós estamos nos apresentando para a sociedade como uma família, nós pretendemos ter bens, pretendemos ter uns filhos, enfim, que vocês preencham todos esses 3 requisitos. Quando não é formalizado no cartório essa união estável, ela entra no regime de comunhão parcial de bens. Esse regime é o que é adotado na união estável, que ele vai dizer que o que vocês construíram juntos no relacionamento, eles serão divididos por igual, durante o período do relacionamento, não o que ficou antes ou o que vai acontecer depois da separação de fato. Eu acho que isso responde à pergunta de um dos nossos seguidores, que ele fala, é um casal que já está junto há 10 anos, quais são os direitos de ambos? Né? Então, ele responde muito bem a pergunta. Isso, é mais ou menos nesse sentido. É o que construíram juntos. Mas só eu comprei essa moto é minha, eu comprei, eu paguei, eu tenho aqui o boleto. Não, essa moto é de vocês, foi um patrimônio de vocês construído. A casa, essa casa é de vocês, é tudo o que foi construído onerosamente. Muito bem. E, Caio, quais os aspectos importantes, né, que os casais devem considerar em relação a lidar tanto com o divórcio como com a questão dos filhos? Porque hoje a maioria das pessoas estão separando, tem os filhos, né? Sim. É uma coisa que é pro resto da vida. Sim. No momento do divórcio, eu costumo conversar bastante com a mãe, eu atuo por mães solo, mulheres, minha história é assim. Que ela tem que ter uma mentalidade muito forte, porque às vezes no fim do relacionamento fica uma mágoa, fica um rancor. Eu não chego nem ao mérito de perguntar o porquê desse relacionamento ter acabado, porque o judiciário não quer saber disso. Ele quer saber outras questões, como divisão de bens, como a questão da pensão alimentícia, guarda regime de convivência. Mas no momento de um divórcio, acaba que o homem não aceita, é o que eu vejo, o homem não aceita muito bem aquilo e tenta, como é que eu posso te dizer, compensar isso com a mulher, aquela angústia, ele vai tentando desestimular a mulher a entrar novamente no mercado de trabalho, a ela se aceitar como uma mulher bonita, como uma mulher que é trabalhadora. Não quer que ela siga a vida dela, ele quer sempre ser uma pedra no sapato. Aí ele tenta prejudicar a mulher com pensão alimentícia, uma pensão que não é digna, que não supre as necessidades dos filhos. E com isso ele pensa que está atingindo a mulher, mas na verdade ele atinge os próprios filhos. E é isso que a gente busca na nossa atuação, igualar ali. Muito bem. Certo, doutor. Eu acredito que ninguém casa pensando em um divórcio, né? Todo mundo já casa com a mentalidade de que vai durar para sempre. E é muito importante, como o senhor já falou aqui no início, essa compreensão que o casamento ele é um contrato. Um contrato. Mas quando um dos cônjuges quer o divórcio, e o outro não quer de maneira nenhuma, não quer assinar o divórcio, que é o chamado divórcio litigioso, não é isso? Isso. Como é que funciona isso, doutor? Isso demora? Hoje, para a justiça, já está um pouquinho mais rápido? Como é que funciona? Vamos lá. O divórcio hoje ele é um direito potestativo. O que seria isso? É um direito que você tem que ninguém, a outra pessoa, não vai te tirar. Se você quiser divorciar hoje, existe a possibilidade de divorciar através de uma liminar. Você entrou com um pedido de divórcio, não precisa que o Gesley ou que a esposa queira, Deus me livre, né? Falando da tua relação, mas que
a outra parte queira. Isso é um direito seu. Você divorcia ali, em liminar, o juiz já determina, depois do trânsito julgado, que o cartório faça esse divórcio. Depois vai para as outras questões aí, que é partilha de bens e guarda. Mas, independente da outra pessoa querer ou não, você pode se divorciar tranquilamente. Através de uma liminar. Através da liminar, claro, do processo, e dentro desse processo, o primeiro pedido que vai ser apreciado é um pedido de liminar. Então, hoje é muito rápido. Mas isso demora em média quanto tempo? Depende também da secretaria, mas uma liminar para ser deferida ou indeferida, uma média de 30 dias. Mas existe um detalhe. Em cartório, a possibilidade de você divorciar no mesmo dia. E isso quando há um consenso entre as partes. Se você está em consenso com a outra parte, não tem filhos menores, se a mulher não está grávida, e mais alguns outros requisitos aí, você pode divorciar hoje e casar amanhã de novo. Então, o divórcio está bem tranquilo nesse sentido. Muito bem, doutor. Agora nós vamos estrear um quadro novo, Pé Quente. A estreia do quadro O Povo Quer Saber. O povo Bora quer lá, saber. Vamos lá. Bora lá? Se prepara que vem bom. Explica aí para nossa audiência o que é esse quadro O Povo Quer Saber. Esse é um quadro novo, né, que a gente está trazendo, que é as questões, as dúvidas da sociedade. A gente pegou 2 colegas nossos, né, algo vão estar encenando, porque algumas questões devem ser delicadas, muitas vezes a pessoa não quis fazer, então pergunta da que a gente quis fazer de uma forma diferente. Entendi. Então você que acompanha o Larrocast, você também vai participar em algum momento do Povo Quer Saber. Se você encontrar por aí os nossos editores, você vai contribuir e participar também do Larrocast. Vamos lá. Eita. Vídeo na tela do Povo Quer Saber. Diretamente das ruas de Senador Roque para o estúdio do Larrocast, estamos iniciando hoje um novo quadro, O Povo Quer Saber, onde a população pergunta e o nosso entrevistado responde. E hoje nós estamos com o nosso entrevistado, Dr. Caio Bastos, e viemos aqui na Barbearia Chifre perguntar para o Maninho, para tirar uma dúvida dele, ele que é um vivente da vida amorosa, para ele tirar todas as suas dúvidas sobre relacionamento. Doutor, primeiramente quero agradecer aqui pela oportunidade de tirar essa dúvida com o senhor, né, com o doutor especialista. Entre essas idas e voltas minhas amorosas, eu peguei um bom chifre um tempo atrás, e a mulher me largou, ela meteu o chifre, largou de mim, me tomou tudo. O pessoal me apelidava muito, corno cuscuz, infelizmente. Aí agora, 2 meses atrás, eu comprei a moto, e ela ainda me botou na justiça para tomar essa moto de mim, doutor. Eu preciso saber do senhor, doutor. Dá um veredito final a respeito disso aí. Por favor, me ajuda. Essa foi a entrevista do Maninho, mas como eu sou muito curioso, por que corno cuscuz? Para, moça. Assim, corno cuscuz é porque ela me botou chifre, eu sabia, do começo ao fim, e ficava toda vida abafando o caso. Toda vida... Não, bota. Bafa. E aí, doutor Caio, o que Rapaz, você tem a dizer essa já questão da traição? No final ele se entregou. Se ele foi o corno cuscuz que sabia e abafava, e durante esse período que eles estiveram juntos no relacionamento, como eu falei, daqueles 3 requisitos da união estável, se durante esse período ele comprou essa moto e não tinha ainda o término do relacionamento, a separação de fato, se foi dentro desse período, sei lá, vamos supor que foi 2 anos, no 2º ano ele comprou a moto, e terminou no ano seguinte, essa moto ela tem que entrar na partilha, porque foi comprada onerosamente dentro do regime de casamento, tá? Dentro do regime de casamento não, ou da união estável. Isso não entra. Agora eu vou dar para ele uma saída, entre aspas. Não vai importar. É como eu também tinha dito, não importa o porquê do término do relacionamento. Se foi chifre, se foi... Enfim, não importa. Ele pode ajuizar uma ação contra ela se essa traição foi pública, se foi vexatória, se para ele foi algo assim que ele não consegue lidar com aquilo, ele pode entrar com um processo. Isso, mexeu psicologicamente, abalou psicologicamente ele pode entrar com um processo de indenização por dano moral. Mas especificamente na divisão de bens, isso não vai influenciar.
Que foi visivelmente o caso dele, né? A gente percebe que ele estava muito abalado. Ele tá abalado, o bichinho aí tá ruim, ainda hoje não superou, então ele tem que entrar com um processo e ele entender que foi o caso. Mas o pior que faz é aumentar o fuxico, que aí vai pro pessoal do judiciário, os caras vão olhar, outro advogado vai rir, vai chamar ela, aí ela vai falar, meti chifre mesmo, aí fica pior pra ele. Vai ser um vexame público, né? Um vexame pior ainda. Doutor, vamos falar agora Vamos lá. de pensão alimentícia. O direito de família, ele foca no direito da mãe, né, da família, dos avós e da criança, dos menores. Como que é calculado a pensão alimentícia? Quais são os direitos e deveres dos pais nesse contexto? Vamos lá. A pensão alimentícia, hoje quando um casal termina um relacionamento, o cara às vezes sabe o que tanto é que aquela criança precisa. Mas quando ele termina, ele acha que uma pensão de 300, 400 reais é o bastante, sendo que quando convivia em família não era. Ele sabia, ele tinha consciência que era um gasto muito grande. Então, para a gente quantificar a pensão alimentícia hoje, nós vamos ter que analisar três quesitos. É a necessidade, a possibilidade e a razoabilidade, que é a proporcionalidade também. A necessidade é o que a criança precisa no dia a dia. As necessidades gerais da casa, que também conta, tá? Água, aluguel, energia, todas aquelas necessidades do supermercado. E as específicas da criança, que é uma escola, que é roupa, que é material de produto de higiene, enfim, tudo aquilo. A possibilidade, o pai trabalha de quê? O pai ganha quanto? A mãe também, qual é o poder aquisitivo dele? Como era a vida deles em casal, quando eles estavam juntos? E a proporcionalidade, né? Se é razoável ou não aquela pensão, que às vezes o cara ganha muito, ganha milhões e a pensão vai acompanhar também aquele padrão de vida que eles levavam. Então, é mais ou menos nesse sentido que é calculada a pensão alimentícia, e aí a gente tem uma planilha para colocar tudo certinho na ponta da caneta. Mas eu ainda tenho uma dúvida. Por exemplo, se o cidadão, o genitor, ele ganha aqui R$ 1.400, que é um salário mínimo, que é a realidade de boa parte dos brasileiros. Ele vai tirar de um filho 30%, não é? E aí, digamos que ele separou e tudo mais. E aí ele entra em um outro casamento, tem mais 2 filhos e separa novamente, porque tem essas situações. Ele vai ter que pagar mais 30% de cada um, porque aqui a conta não fecha. Só aqui já vai dar 90%. Vamos lá. Primeiro que não existe em lugar nenhum da lei 30%, tá? Isso é um mito que é criado. É um mito, né? Não existe. É 30% de pensão. Não. É com base naquele binômio ou trinômio, né? De necessidade, possibilidade e razoabilidade. Quando ele ganha um salário mínimo e tem um filho, separa, tem outro filho, separa, outro filho, separa, ele não consegue dar condições para todos aqueles filhos, condições dignas. Nós temos o princípio da paternidade responsável. O que quer dizer isso? Se você tem um filho e não dava conta de pagar pensão alimentícia para aquele filho lá e fez outro, você sabe que a responsabilidade é sua e que você não tinha condições, mas ainda assim fez. O juiz ele vai meio que ignorar a possibilidade daquele genitor e ele vai ter que se virar para trabalhar mais. Mas eu ganho 1.400, trabalhe mais. Procure outro emprego, se formalize, como é que fala? Se vira para bancar se vira, porque não tem condições ele fazer 50 filhos aí não conseguir contribuir com os 50 com a pensão alimentícia. Então você que está entrando e saindo de casamento, só fazendo menino deixando a Deus dará, viu? Tome muito cuidado, porque senão uma hora você vai pro xilindró, né? Ele tem que ser responsável. Colocar uma criança no mundo não é só deixar ali jogada, não. Ele tem todos aqueles outros deveres de pai. Só quer falar em direito, mas quando é na obrigação, aí Ave Maria, isso aí é mesmo que dá um tapa. Certo. Doutor Caio, o que você tem a dizer nos comentários? Que a maioria nem todos, né? Mas muitos, né? Não vê o lado essa questão que você respondeu anteriormente. O gasto que tinha quando estava ali, com a criança, que tem escola, tem o vestuário, tem isso, tem aquilo, tem a parte da saúde. E aí, acerta a pensão, já achando ruim, e ainda vai, diz para um aí, outro acolá. Na mulher tá gastando dinheiro com ela, não tá gastando com o menino, não tá investindo, tá errado esse negócio. Você que tem filho, sabe. Tu tem filho também, Sim. sabe. Qual é a despesa de um filho, né?
Se tu botar, é claro que vai de acordo também ao padrão da família. Mas digamos que ainda assim aquela família classe média baixa, a gente sabe que R$300 de uma pensão não dá nem pro filho que dirá pra mulher botar um silicone. R$200 eu gasto lá no supermercado dele. Quando eu chego lá, eu compro uma fralda Mami Pouco, aí compro um leite e o mucilon e mais umas coisinhas, já foi R$100 e pouco. Isso aí é coisa de homem que não superou o relacionamento. Não dá. Pensar em limite de R$300 não existe. Tá saindo dinheiro de algum outro lugar, tem que entrar dinheiro de algum outro lugar. É a mãe tendo que cuidar da casa, do filho, levar, deixar na escola, fazer papel de psicóloga, papel de motorista, papel de arrumadeira, passadeira, fazer todos esses papéis e ainda ter que pagar a maior parte da criação dos filhos financeiramente, isso não é justo, tá? Então, é aí onde a gente consegue separar o genitor, que é aquele cara que só deu o gene, para um pai. O pai sabe que não dá R$300, R$400, R$1.000. Não dá. Não dá. E Robson, o diretor também pode fazer uma pergunta aí pro doutor? Pode, fica à vontade. Doutor, tem um caso na internet que é bem famoso, que é envolvendo o jogador do Real Madrid, o Éder Militão. Sei. Não sei se o senhor conhece. Sim. E aí ele é muito criticado na rede social, por quê? Porque ele sendo jogador do Real Madrid, ele ganha um valor absurdo como jogador. Né? Em média, o salário dele é de R$6 milhões por mês. Porém, o valor que ele paga para a filha é apenas de 30 mil. Né? E aí é o que a justiça pediu para que ele pagasse, e aí ele pagava mais, né, diante do caso, e aí ele disse que pagaria mais para que a mãe da menina cuidasse dela e não precisasse buscar outros meios de trabalho. Né? E aí depois de uma discussão entre eles dois, ele cortou e pagou a pagar só o mínimo, porque dizendo ele que a moça não estava cuidando da criança como deveria, que estava indo para festa, para balada, deixando a menina com a mãe. O que o senhor me diz sobre esse caso aí, bem polêmico e famoso aí que tem na internet? E quem é que cuida, então? É ele, em outro continente, ou é a mãe que está diariamente com a filha? Olha, se você tem um filho e deixa e vai para balada, isso não vai impedir a mãe de ter um outro relacionamento para balada, viajar, não. A mãe não é presa àquela criança, muito menos ao relacionamento anterior. Se você sai, deixa seu filho com uma pessoa de confiança, com uma babá de confiança, com uma avó, com um irmão, é uma pessoa que não vai oferecer risco, a criança não tem problema algum. Então, no caso dele, existe também um outro fator, é que ela terminou um relacionamento, se envolveu com outro rapaz também, jogador, inclusive do time do Flamengo, e aí na internet gerava aquela discussãozinha, ele, claro, se sentiu ali... Bancando tudo, né? Bancando a situação, e não é... Para quem ganha 6 milhões, R$30.000 não é nada. Bota 6 milhões dividido por 30, dia que é de 30 pão. dias. Quanto é que ele ganha por dia? Eu estou entendendo a sua linha de Aí vai raciocínio de que o trabalho da mãe é um trabalho exaustivo, complicado e que muitas vezes é menosprezado. Sim. Então, realmente, para o pai, fica o mínimo, que é só pagar um valor X. Porque tem pai não, o genitor. Porque isso aí é o mínimo, né? Você vai lá, coloca um valor X e todas as outras responsabilidades, como apoio moral, psicológico, educação, fica por conta ali da mãe. Não, e ainda bota banca. O cara que paga R$300, ele ainda... porque tu tem que botar minha filha na escola particular. É um patife um cara desse. Porque meu filho tem que fazer um esporte. Com o quê? Com R$300? Não paga não. Tem base. Porque meu filho tem que andar com roupa nova. Tô te dando dinheiro e tu não tá comprando uma roupa nova. Menino, como é que compra, meu amigo? E a mulher tem que ficar em casa. A mulher tem que ficar em casa. A mulher não pode ter um outro relacionamento. A mulher não consegue nem trabalhar. Como é que tu tem um filho recém-nascido, um filho aí de 3, 4 anos de idade e vai trabalhar? Bota aí 44 horas por semana. Manhã, tarde, às vezes até à noite, trabalha. E tendo um filho, como é que faz? Tem que pagar uma babá. A pensão que ele paga não dá nem pra babá. E aí? É um cálculo que é feito aí, um malabarismo que ela faz, um milagre que ela faz. Se não tiver ajuda dos avós, se não tiver ajuda dos irmãos, um apoio ali da família, uma rede de apoio, ela não vai conseguir. E o pior de tudo, doutor, nessa situação toda, é que o ideal, como nós falamos no início, que não houvesse o divórcio. Entretanto, acontece, não é? O divórcio acontece. Entretanto, em um mundo ideal, eu acredito que o pai e a mãe, em uma conversa, não é? Que é muito difícil essa conversa, porque se acontecer um divórcio, existe conflitos, mas essa conversa em que os dois vão usar a razão, deveria ser, olha, não existe esse filho, eu vou assumir a minha função de pai, você vai ser a mãe,
e vamos evitar desenvolver nessa criança certos traumas psicológicos. Porque a criança, ela fica no meio desse fogo cruzado. E aí, no futuro, isso vai causar à criança uns traumas muito grandes. Você falou, eu vou entrar um pouco na sua vida pessoal, você fica à vontade se responder ou não. Isso causou em você algum trauma psicológico? Porque você falou que foi criado por mãe solo, né? Sim, eu não consigo identificar em mim, porque sempre foi muito transparente para minha mãe, a minha mãe comigo, com relação a isso. Eu talvez também não... Mas estudando alguns vídeos de psicólogos que falam sobre se você não teve isso na infância, pode ser que sua atitude seja essa ou outra ou aquela, talvez eu encontre nesses vídeos alguma atitude minha que seja reflexo do que eu passei. Mas especificamente eu não consigo assim dizer, eu sou assim porque eu não tive pai. Não consigo. O que a gente percebe também, já do início da tua pergunta, é que no término de um relacionamento, mesmo que seja saudável ou não, fica ali o pai querendo jogar para o outro. Porque tua mãe é assim assado. Porque teu pai é não sei o quê. E aí aquilo afeta psicologicamente a criança. E isso vem, a maioria das vezes, dos pais. Afeta a criança. Porque tua mãe, o relacionamento terminou por isso, para aquilo. Foi tua mãe, joga a culpa nela, joga a culpa... E uma coisa que o filho não deveria participar. Sim. É muito cruel a criança, né? Criança, velho. Ainda está em período de formação. Isso. Sobre a guarda, né? Tem uma pergunta aqui da caixinha de perguntas que... Sobre a guarda, em um mundo que estamos vivendo, como lidar com pessoas nessa situação? Eu acredito que o nosso seguidor, ele tem dúvida em relação à guarda compartilhada, né, e essa guarda unilateral. Qual que é a diferença entre a guarda compartilhada e a guarda unilateral? Vamos lá. Na guarda compartilhada, ela vai existir um compartilhamento de decisões importantes da vida da criança. Ela vai fazer balé ou vai fazer judô? Ela vai estudar na escola pública particular ou vai, sei lá, fazer estudo em casa, de inglês, alguma outra coisa assim. Ou seja, questões importantes da vida da criança. E na guarda unilateral, o juiz te dá a possibilidade de você não consultar a outra parte, não consultar o pai sobre aquelas decisões. Por quê? Em alguns relacionamentos existe um conflito de ideias ali. Às vezes um não quer e o outro quer, às vezes o cara não aceita só para fazer birra, só para dizer que a vontade dele ali que vai prevalecer. Então, quando não tem esse mínimo de contato, o juiz vai lá e dá a guarda unilateral para a mãe decidir tudo sobre a vida da criança sem que a outra parte possa interferir. Ele tem o direito de saber, mas ele não pode dizer que não. Meu filho vai mudar de escola. Não, eu vou mudar, porque a guarda é unilateral, entendeu? Entendi. Certo. E caiu em relação à questão das visitas do filho. Muitas vezes tem aquele pai que separou e quer estar perto do filho, mas tem aquele abençoado que quer estar só no online, né? Pedindo para gravar vídeo, isso e aquilo. Como fica a situação? A mãe, ela pode chegar no juiz e dizer, olha, esse cidadão aqui, ele não quer visitar o filho dele. Pode. Quer ter o contato só online e ela junto ao juiz, ficar com a guarda somente para ela, porque na verdade isso aí não é participação na criação do filho, né? Foto, vídeo, isso é diferente do contato. Isso. Entre Aqui os a dois. gente vai diferenciar um pouco a guarda do regime de convivência. Já o regime de convivência, ele mais tem a ver com o dia a dia da criança. Se vai ficar na tua casa, se vai ficar na outra casa, quais são os dias, qual é o período, entendeu? Então, vamos lá. O cara terminou o relacionamento, mas ele esquece tanto a mãe, a ex-esposa, quanto o filho. Isso não tem lógica. O relacionamento, o casamento acabou, mas o filho é para a vida toda. Então, a gente leva, através do regime de convivência, para o judiciário para ser resolvidas essas questões. Olha, você vai ficar com a criança, finais de semana alternados, vai ficar também com a criança dia tal a tal, durante o dia, vai buscar na escola, vai deixar aquela convivência, aquele dia a dia da criança que deve ser dividido entre os pais. Então, quando tem isso formalizado, evita muita briga, tá? Evita discussões, evita conflito e fica muito mais fácil. Certo. Muito bem, acho que eu até vi no seu Instagram respondendo uma caixinha de perguntas, eu achei bem interessante. De uma mãe que perguntou para você, o genitor só quer saber de vídeo,
de fotos, não é? De chamada de vídeo. Como foi a resposta lá mesmo? É porque o cara quer fazer ela de secretária. Ele não quer não ter contato com o filho. Não, vou ligar aqui pra minha secretária e dizer que eu quero falar com meu filho agora. A mulher tá até ocupada. Tá até trabalhando. Mas não, eu quero falar com ele agora. Então me manda um vídeo. Rapaz, se tu quer ver teu filho, o que o pai faz? Ele vai lá. Vai lá na casa, vê, tem o convívio, vai buscar, leva pra casa, leva num parque, leva pra fazer uma atividade, enfim, até necessária pra criança, leva no hospital. Mas ele não fica pedindo vídeo, rapaz. Ele tá procurando ali, é um meio de se aproximar da mãe ou de perturbar mesmo a cabeça dela. É verdade. Mas se... Eu acho que teve até uma pergunta nesse sentido também. Mas ele mora com os avós. Ou então ele mora com uma nova esposa. E aí eles não querem que eu me aproxime nem da casa, ou que não entre, tenha acesso à casa. Não interessa, você vai lá, dá uma buzinadinha ali, ou de moto ou de carro, pega a criança, né? Aí, às vezes o cara fala, não, é a mãe que proíbe o convívio. Por que que ele, então, não deu entrada no processo para regulamentar o regime de convivência? Para ele ter um documento formal e mostrar para ela, olha, eu tenho direito de convívio com meu filho. Tá aqui o documento, o meu convívio é esse, é hoje. Se na casa dela não é o melhor ambiente, ele pega a criança em outro lugar. Ou então eles marcam em uma praça, um shopping, para pegar a criança. Lá na escola, eu deixo na escola e tu busca. No outro dia tu deixa na escola e eu busco. Não precisou ir para casa de ninguém. Então esse mimimi aí de que a mãe não deixa, pode ser muito bem solucionado na internet o melhor lugar. Ele tem que buscar o judiciário. O que eu percebo aí nisso tudo, no direito de família, é que muita coisa que poderia ser resolvida num diálogo, na conversa, não é resolvido, né? Não tinha essa necessidade de acionar aí a justiça. Mas, enfim, faz parte do mundo real, né? É isso aí. Outra pergunta. Vamos para a outra pergunta do povo quer saber. Nós temos aí, diretor, coloca para nós a segunda pergunta do povo quer saber. Vamos lá. Mais uma vez no quadro O Povo Quer Saber, onde você pergunta e o nosso entrevistado responde. Estamos aqui na rua de Senador Larroque com o nosso morador Robinho, que ele é recém-separado e vai tirar todas as suas dúvidas com o nosso entrevistado. Doutor, rapaz, eu tô recém-separado, eu separei mesmo porque foi o jeito. A mulher quis, entendeu? Mas fosse por mim, nós tava juntos. Só que lá na casa, ficou umas coisas que é muito apegada a mim, que é umas galinhas que eu tenho. 2 galos de briga bom, umas galinhas botadeira de ovo, que só que você vê. Aí as bichinhas, rapaz, depois que eu fui, as bichinhas ficam cocó, entendeu? Chamando pelo papai, entendeu? Mas eu quero ir lá, não é pra ver a mulher. Eu quero ir lá, é pra mim, botar o milho pra minhas galinhas, que as bichinhas estão sentindo falta, estão esmurecidas de um jeito que, meu Deus do céu. A vir dizer que lá, mas eu demorar mais alguns dias, vão morrer tudinho, e eu tô preocupado com minhas galinhas, doutor. Eu queria saber se a justiça autoriza eu ir lá botar menos milho pra minha galinha todo dia, entendeu? Todo santo dia. Não é pra ver a mulher, é só pra botar o milho pra galinha. O caso é sério. Já vi muita gente colocar a culpa nos meninos, agora nas galinhas é a primeira vez. Responde aí, doutor. Rapaz, eu fiquei agora até sem saber o que dizer pra ele. Rapaz, Esse apego emocional que ele tem com essas galinhas aí. Rapaz, o judiciário, enfim, vou levar uma discussão de galinha pro judiciário. Esse apego emocional se que fosse ele levar tem. ao pé da letra, ele talvez teria direito, né, a essa galinha, como se fosse, sei lá... Tem que vender, passar no... Vender não, o bichinho é tão apegado, mas eu tenho certeza que não é a galinha não, ele quer estar lá, não, né, Porque, assim, quer estar lá fazendo a vistoria. Interiorzão a gente sabe como é que é, né? Separa, o cara separa, mas aí tem aquela paixão, né? Moço, aí fica arrumando desculpa pra ir onde a mulher, isso e aquilo. A mulher que não queira, né? Tá se sentindo coagida ali, tá naquela... Tem uma lei que possa amparar ela nessa situação. Porque muitas vezes de início tá naquela... querendo voltar, o cara, o esposo perseguindo, ainda tem aquela muita mensagem. esperança, mas chega um momento que ele vê que realmente ela não quer. Cara, e aí ele começa a forçar a barra. Enquanto tá nesse vai, não vai, ainda no calor do momento, se ele é respeitoso, se ele tem o caráter mesmo de homem, se ele tá falando com a mulher tentando voltar a um relacionamento, beleza. Mas a partir do momento que ele ouve dela um não, aquele não que acabou, cara, não me procura, não vem na minha casa, tá me incomodando,
aí já é uma questão de que se ele ultrapassar esse limite, ela pode buscar uma proteção através da medida protetiva da Lei Maria da Penha. Certo. Muito bem. Mais alguma? E, Caio, eu Já tenho uma estamos, dúvida, eu tava sim. debatendo mais o Robson ontem, né? Que é fora da caixinha aqui. Que muito se ouve de vez dizer, quando o pai se abstém da responsabilidade dele da criação do filho, né? Da criação, quando separa, e da pensão em si, né? Onde é que os avós entram? Os avós podem assumir essa responsabilidade, tanto da parte financeira como das visitas, e eles têm alguma obrigação? Onde que entra os avós paternos nessa situação? Vamos lá. O apoio dos avós, ele é um apoio subsidiário. Se o cara tenta se esquivar de todo jeito, ou se o cara não tem mesmo recursos, a mãe não é justo que ela fique com essa obrigação sozinha, né? Com esse dever financeiro sozinha. Então a justiça vai o quê? Chamou ele para resolver, e o primeiro passo é buscar ele, entrar com ação contra ele. Ele não pagou, ele não deu jeito, ele foge dessa obrigação, aí vai chamar os avós, o que é contestado por muita gente, tá? O avô não tem nada a ver. Mas, por outro lado, está o direito da criança de ser assistido, de ser amparado. Aí tá ali e os avós vão ter que ser obrigados também a cumprir com esse apoio financeiro. Mas Isso também tem o direito de visita também. Tem, os avós têm direito de visita, tá? Mas quando não há um acordo entre eles, entre a mãe ou o pai, ele tem que buscar judicialmente. O avô tem sim, a avó tem direito de convívio. Eu vou trazer algo pessoal que aconteceu na minha família. Depois tu disse que tinha um assunto pessoal aí, eu tô esperando tu falar. Eu tô esperando aí, eu vou ver, deixa eu ver. Da polêmica. Que na reunião de alinhamento ele fica, eu vou falar, eu vou dizer, e chega aqui. Chega aqui, onde tá preso. Mas vamos lá. Aconteceu na minha família, um dos meus tios, com vários filhos, e aí não assumiu o mesmo papel de pai, não pagou a pensão. Enfim, eu sei que o meu avô já com 78, 75 anos de idade, um belo dia, pessoa muito correta, né, evangélico, sempre foi um bom pai, criou 8 filhos, e aí um belo dia chega um oficial de justiça, não é, com aquele tom bem amigável, Sei. você vai ter que pagar a pensão do seu neto, senão você vai preso. Isso para um idoso é algo muito constrangedor, algo muito frustrante. Causa no idoso um abalo psicológico, uma pessoa correta, que sempre teve uma vida de integridade, causa um abalo muito grande. Eu sei que há essa polêmica por conta dessa lei. Eu quero saber, em relação a isso, há alguma discussão no Congresso, né, que lá é onde são feitas as leis, em relação à atualização especificamente dessa lei, e também quais são as alterações, as atualizações que nós tivemos nos últimos anos sobre o direito da família? Vamos lá, quando a obrigação ela é passada para os avós, ele tem que pagar. Só que hoje os avós não são presos por isso, tá? Não, ele não chega aí preso por isso, porque o judiciário entende que não é questão de prisão. A mãe ela pode buscar outros meios para que aquela obrigação alimentar ela seja cumprida, como bloqueio de bens, bloqueio de valores, enfim, tem várias outras formas aí, mas a prisão não. A prisão hoje uma avó não é preso porque o filho não pagou uma pensão alimentícia. Certo? Muito É bem. a hora que eu falo aquele negócio? Fica à vontade, eu contei algo pessoal meu aqui. Não, é o Você que seguinte, sabe. é porque assim, igual a gente foi falar no começo, questão de casamento é coisa séria. Hoje a gente vê muitos jovens ali no fogo da emoção e querem se juntar e tal, e casar. E querem não ter toda uma responsabilidade. Porque muda-se, né? Quando você está separado, você está... Mesmo que você tenha um trabalho, mas aí, a maioria das vezes, quem banca a despesa é os pais. Sim. Mas quando se junta, vem a realidade. Quando junta as escovas, né? Inclusive, quando esse caso aconteceu comigo no início, né? Porque assim, a gente casa pra viver o resto da vida. Mas aí, quando foi com 1 ano, eu tava mais minha mulher, e aí aquele arranca-rabo. Tá entendendo? Aí eu digo, vamos separar. Aí ela chamou e disse, olha, a tua multa é 20 mil reais. Se tu quiser separar, é 20 mil reais. Aí eu digo, minha velha, deixa isso quieto. Aí prolonguemos pra frente. Ainda bem que ela deu Aí, essa... Passemos 1 ano, o segundo ano, aquela questão, outro arranca-rabo. Eu digo, agora eu aparto as escovas. Eu digo, mulher, vamos separar. Ela Disse, foi uma agora é o mulher seguinte, sábia. entrou mais 1 ano,
é 30 mil a tua multa rescisória. E rapaz, que diabo é isso? Tu tá no garimpo, não? Que diabo? Tá no garimpo. Deixa sair de mão, deixa casal de mão. Bora continuar. Bora continuar. Aí passou no terceiro ano, veio o primeiro barrigudinho. Ixi. Aí foi em cima, foi embaixo. Porque de início a gente sabe que relacionamento é complicado. não, Uma é discussãozinha. Digo, não dá mais. Agora eu caio fora. Vou pegar meus pães de bunda e vou pegar o beco. Ela disse, agora é o seguinte. Agora nós já tem filho. Aí muda o contexto da situação. Tu vai sair daqui sem nenhum andar moto, sem o carro, sem a casa. Tu vai sair só com a roupa do corpo. E não é qualquer roupa, não. É só a farda pra pagar a pensão dos meninos. Rapaz, a mulher sabe essa Aí eu disse, olha, esquece isso daí. Vamos renovar os votos, fazer aquele contrato do Jorge Mateus de 1 milhão, tá entendendo? Que fica melhor pra nós. Esquece essa situação, né? Mas foi uma história que aconteceu verídica, mas contextualizando, o que acontece? Disse da crendice popular, né? Na separação dos bens, é o seguinte, tá aqui o bolo. Aí separou 50% da mulher. Se tiver menino, o menino já leva outra ponta aqui, o cabo fica só com 20%. Que conversa. O povo disse. Que cálculo doido é esse? Aí muitas vezes o cara fica naquela. Sobrou nada do bolo aí. Sobrou nada, tá? Isso aí só com a vida. Como que funciona realmente na lei? Vamos lá. Primeiro, é plenamente possível fazer um pacto antinupcial, que é o caso da multa. Ela foi sábia, talvez vocês não fizeram esse pacto antes de casar, de estipular ali no contrato, como eu falei para vocês, que o casamento é um contrato, fazer um contrato à parte, dizendo, olha, em caso de término de relacionamento por traição, a multa de tantos mil, término de relacionamento por isso, por aquilo. Então, vocês juntos podem fazer um acordo ali e colocar em caso de descumprimento a multa. Beleza. Já com relação à partilha de bens, filho não tem direito a nenhum bem do pai em relação ao divórcio. Não tem. É o casal ali. Você vai divorciar, juntou o patrimônio, deu, suponhamos, 1 milhão. Cada um sai com a metade. Não é só patrimônio. A dívida também conta, tá? Então, se você tem de patrimônio 1 milhão e tem 200 mil de dívida, vocês vão partilhar o quê? O remanescente, 800 mil, né? Então, cada um vai ter direito a 50%. E o filho não entra nesse momento. O filho só vai ver dinheiro dos pais, no caso do inventário, que é a morte. Certo, mas finalizando, depois desses 3 anos, aí nós já estamos com 11 juntos, aí já passou. até que a Regularizou as coisas. Acabou. A multa Tá aí tá lindo. muito alta, compensa. Agora é amor pro resto da vida. Mas, Já tá aí atualizado em 5 milhões. não largue não, você com essa merda. Ei, Robson, tem mais um Eu aqui, vou pode falar, fazer? Qual é o nome dela? Pode. Luciane, se você estiver assistindo esse podcast, precisar de um advogado, caso esse cidadão queira terminar o relacionamento, me contrate. E nós não tem pena não, botar pra descer nele. Vou contratar 2 é pra não largar. Meu medo é me largar. Nosso diretor tem mais uma pergunta. Ei, doutor, tem uma conhecida próxima minha, né, pra não entrar muito em detalhes, que ela é ela e mais 2 irmãs. E é o que acontece, né, tá correndo esse caso ainda na vida delas. Que elas foram criadas por mãe solo, né? Porque o pai delas, a mãe dela separou do pai dela e o pai dela foi muito ausente em toda a trajetória da vida delas, né? Desde a infância, a mãe dela se danou para criar elas sozinha, né? Fazendo faxina, aquela coisa que eu acredito que o senhor conhece. E aí agora o pai dela, ele tá com um problema psicológico, né? Eu não sei dar o diagnóstico, mas ele não tá bem não, da cabeça, né? E aí o que acontece? Agora os parentes da parte do pai colocaram as 3 na justiça para que elas cuidem dele. Porque ele já não consegue mais viver sozinho. Ele precisa de um cuidado e eles não querem cuidar, que diz que a obrigação é das meninas. Sim. Porém, elas não têm nenhum tipo de vínculo afetivo com eles, porque elas saíram da casa deles muito novas e ele nunca foi presente na vida delas. E ambas também alegam que não tem condições de arcar com as despesas, né? As 3 trabalham e aquela coisa. E aí tá na justiça aí, porque a família da parte dele colocou, né, as 3. E aí eu queria que o senhor me dissesse aí qual é o correto. Elas têm mesmo que assumir? O que o senhor acha sobre esse assunto aí? Olha, quando ele abandona a casa, deixa de prestar auxílio material ou afetivo para as filhas, ele mesmo quebrou um requisito que é o poder familiar. Ele não tem
teoricamente, nesse caso, mais o poder familiar sobre as filhas. As filhas, sim, se o pai fosse presente, se fosse um contato contínuo, teria a obrigação de prestar alimentos ou os cuidados para o pai. Mas nesse caso ele abandonou. É justo que hoje ele também seja abandonado, né? Se ele não fez quando ele podia, agora que ele está precisando, ele vai chegar e querer pedir aquilo para as filhas, que ele não deu nenhuma assistência emocional, afetiva, material, que eu sei que durante toda a vida dela, da adolescência até agora, na fase talvez adulta, precisou. E é justo que ele seja também abandonado, e é esse o entendimento do judiciário. A justiça atualmente. não vai obrigar as filhas a cuidar, não, né? Não. Muito bem. Então o nome dele é Silas. Se lascou. Vamos lá para as considerações finais do nosso terceiro episódio do Larrocast. O papo tá muito bom, papo divertido. Nunca pensei que eu ia me divertir tanto falar em pensão alimentícia, divórcio, guarda, regime de convivência. Já pensou? Eu já tô formado primeiro período em Direito aqui. Não, e hoje eu vim buscar o diploma. Vim alinhado, meu patrão. Vim alinhado. Tá alinhadinho. Muito bem, doutor. Inclusive, tem um cliente lá em Senador Roque. Atendo clientes lá. Gente boa, só terra de gente Senador La boa. Roque é uma terra muito boa, Mucuíba. Doutor, Moscou. em relação voltando aos aspectos emocionais, quais são os conselhos que você daria para aquelas pessoas que estão passando por processo de separação ou disputas familiares do ponto de vista emocional e legal? Porque, como já até falamos sobre isso, né? Ali não é só uma disputa por financeiro. Disputa-se também ali emoções, não é? O futuro de um filho. Repito, não existe ex-filhos. Então, quais são os conselhos que o senhor daria nesse sentido? Hoje é buscar Deus. Hoje não, sempre, né? Você tem que ter Deus na tua vida. Mesmo que um relacionamento ele não acabou, mas é Deus que vai te guiar. Dizer da melhor forma que tu vai agir. Porque Ele nunca vai dizer para tu abandonar teu filho. Nunca vai dizer para tu dar uma pensão medíocre pro teu filho. Então, se tu ouvir o coração, tu vai saber que a vontade de Deus não é aquela de mágoa, de rancor, de agressão, tá? De humilhação a ninguém. Então o casal tem que colocar Deus em primeiro lugar, depois pensar nos filhos, né? E pensar em um e no outro, ao invés de tu ofender a pessoa, tu buscar entender, né? E se ali cada um tem sua posição formada, tu pode buscar um mediador, né? Pode tentar falar com alguém para que intermedie e faça com que os dois entendam. Talvez a presença de um advogado seja interessante, você contrata um, ele contrata outro, ao invés de buscar de cara via judicial um divórcio litigioso, vocês podem tentar, um abre um pouquinho, o outro abre outro pouquinho e fazer um consensual, né? Evita muita discussão, evita briga, evita uma mágoa futura. Então, acredito que primeiro é Deus. Certinho. Cara, em relação ao direito da família, a gente sabe que a internet tem ajudado bastante, inclusive você, né, abriu as portas para a nossa região e tem cliente aí, você falou, em muitos estados. Como você vê o futuro do direito da família, né? Tanto direito como em relação à internet hoje, né? As pessoas estão buscando mais, tanto você como outros advogados também trabalham na área. Como que tá? Como você vê o futuro e essa procura através da Cara, das redes nunca sociais? vai acabar o direito. Os conflitos familiares, eles nunca acabam. Sempre vai ter. Sempre vai ter um divórcio, sempre vai ter uma pensão, guarda, regime de convivência, na sucessão sempre vai ter um inventário. Então, e os clientes são todo mundo. Todo mundo hoje é um potencial cliente do direito de família. Então, o que eu faria se fosse uma pessoa, um cliente, era buscar um profissional capacitado. Tu vê hoje nas redes sociais o currículo daquele profissional. É claro que existe muita fantasia na rede social, mas a forma que o cara se posiciona, a forma que o cara fala, o que ele já mostrou de trabalho feito, um feedback feito pelo cliente no Google Meu Negócio, que hoje, graças a Deus, o meu, eu tenho mais de 100 feedbacks positivos, com 5 estrelas, com muito comentário. Então, se o profissional souber se posicionar nesse sentido, ele vai se destacar perante os outros. Tem muita gente que faz direito de família, que atua nessa área especificamente, mas tu não vai saber quem é esse profissional se tu não mostra o teu trabalho. Não é uma captação de cliente, é uma prospecção ali do teu trabalho. Você diz o que faz, como faz, ajuda a sociedade respondendo aquela pergunta, mostrando os direitos. Muita mulher se levanta a partir de um vídeo encorajador
se levanta de não aceitar mais um clima dentro de casa de humilhação, acha que aquilo ali é assim mesmo, através de um vídeo ela percebe que não é, acha que uma pensão de 30%, como tu falou, é verdade, é real, 30%, ela faz o cálculo, não dá nada, não, vou ficar aqui no casamento. Não existe essa limitação de 30%. Então, hoje o nosso trabalho, ele é mesmo para mostrar para a sociedade que não é só aquilo e trazer o direito para próximo das famílias. Doutor, quero parabenizá-lo pela nossa entrevista, né? Pelo seu desempenho. Quando o Gesley me apresentou e me encaminhou o seu perfil, eu achei muito interessante, porque é algo que eu sempre tenho visto que é a regra aí do sucesso, né, hoje. É você estar inserido nas redes sociais, você estar criando conteúdo com alcance maior. E confesso que é muito difícil a gente ver isso, principalmente o pessoal de um trabalho mais formal, Isso. não é? Um advogado, Tradicional, é muito um fechado médico, ali. é muito fechado, criou essa cultura de que o advogado tem que ser mesmo ali, viver naquele mundo, mas a gente está vivendo uma nova era de quem não se adaptar ao virtual vai ficar para trás. Então, quais são os conselhos que você tem? Nós temos muitos jovens assistindo ao nosso programa. Quais são os conselhos para os jovens que querem ir para o direito, especificamente para o direito de família? Né? Quais são as vantagens, desvantagens? Quais são esses conselhos que você dá para essa garotada mais nova? Não só no direito de família, não só na advocacia, na medicina, mas até na pessoa que trabalha numa feira. Eu sigo uma mulher que vende na feira do mercadinho, inclusive já foi minha cliente, ela também. Ela fala do trabalho dela de uma forma tão bacana, bicho, que eu quero ir na feira e quero encontrar a barraca dela. Eu vou comprar com ela, entendeu? Então, se você mostra o que faz, mostra como faz, mostra o seu trabalho, principalmente na advocacia hoje, você vai se destacar. E o aluno, quem está na academia ainda, ele não precisa se formar para começar a atuar nas redes sociais. Ele pode falar de um conteúdo genérico, ele não se apresentando como advogado. Ele pode dar dica como um estudante, né? Então ele já vai ali criando a comunidade dele, já vai criando o posicionamento digital firme para quando ele receber a carteira da OAB, as pessoas já saberem do que ele é capaz. Ele não vai chegar no mercado de trabalho, eu vou atirar aqui para todo lado. Os clientes dele, o meio em que ele está inserido, já vai saber como ele lida com esse tipo de situação e que ele é sim um profissional habilitado para pegar uma grande confiança de uma pessoa que é um processo judicial. Certinho, Caio, eu tenho muito a agradecer. Caramba, valeu. A sua presença aqui com a gente, foi top mesmo. Né? Quando eu apresentei pro Robson, eu falei, o Dr. Caio Bastos é um cara que pensa fora da casinha. Né? Isso aí. É um cara que procurou uma área diferente, uma área que precisava, realmente. Para não se viver de crendice, não viver do ver e dizer, mas viver da lei. Isso aí. É um amparo para aquela mulher que está precisando ali, porque muitas vezes não é só o amparo jurídico, é o amparo emocional. Essa pessoa está precisando da parte jurídica, está precisando da parte financeira, mas ela não tem apoio algum, né? E quando chega uma pessoa que tem autoridade, que mostra de uma forma que você tem esse direito, e eu tô aqui para lhe apoiar, é diferente. Né? Então, você está de parabéns. Valeu, doutor, parabéns, valeu. Muito obrigado. Valeu. Superou as nossas expectativas, bom, né? Superou. Passou tão rápido, né? Já vai falar mais de hora. Foi um papo muito bom. Mais de hora, acho que ele vai caçar um meio de corte. Mas o editor vai. Então vamos encerrar. Então nós tivemos aqui hoje uma aula show, não é? Com bastante humor de direito de família. Tá? E nós queremos agradecer a toda a nossa audiência do Larrocast. Convidar você que ainda não segue o nosso canal, vai lá, se inscreve. Ativa o sininho, compartilha, manda esse vídeo no grupo da faculdade, da turma de direito, manda no grupo da turma, qualquer turma que você participa, mande lá. Né? Vamos compartilhar, vamos fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Tá? Siga também a nossa página @larrocast. E é isso, e nós aguardamos você em um próximo episódio. Muito obrigado.